Hoje a gente vai começar falando sobre o prazo de 24 horas que o ministro Alexandre de Moraes deu para que o PGR avalie a soltura do Fábio Vieira, que é aquele comandante da PM que está preso e que eu mostrei para vocês, preso injustamente. Tem esse e muitos outros assuntos, tá? Hoje é dia 31 de janeiro, para você se situar. No último vídeo do dia, esse é o quinto vídeo, e você vai ver que sempre tem o número do vídeo no início. A gente costuma abordar mais temas de forma mais sucinta, tá? Então eu vou tentar resumir ao máximo para trazer as informações para vocês. Combinado? Mas eu preciso fazer uma errata aqui, eu preciso corrigir um erro que eu cometi. Durante uma das matérias que eu estava falando, eu falei que o comandante, que o governo da Venezuela tem o exército nas mãos. Logo depois de ter dito, de falado sobre o exército do Peru. E deu a entender que era o exército do Peru que estava nas mãos de Nicolás Maduro. Foi um equívoco, tá? Então eu venho aqui pedindo desculpa se eu não dei a entender da forma correta, tá bom? Mas feito essa reparação aqui, a gente já começa com a matéria e a gente já vai direto para essa. Moraes dá 24 horas para o Procurador-Geral da República avaliar a soltura de Fábio Vieira, que é o ex-comandante da PMDF. Depois que aconteceu os fatos do dia 8, aqueles fatos lamentáveis, o comandante da Polícia Militar foi preso, injustamente, porque eles diziam que ele prevaricou e que ele não agiu da maneira correta. E aqui eu vou te trazer duas provas de que isso não é verdade. Primeira delas, teve um vídeo que circulou lá das câmeras de segurança do Senado, que mostraram que o Fábio Vieira estava sim prendendo os manifestantes e que tudo não passou de uma mentira quando acusaram ele de ter prevaricado. Ou seja, agora o Alexandre de Moraes mandou o PGR avaliar a soltura do Fábio Vieira. Ou seja, se o PGR entender que realmente ele estava fazendo o serviço dele, agora o Alexandre de Moraes pediu que o PGR dê o parecer dizendo se solta ou não o Fábio Vieira. Deveria ter soltado, tá? Assim como qualquer um poderia, o próprio advogado poderia agora impetrar o habeas corpus pedindo a soltura dele, porque realmente ficou mais do que provado que ele não teve culpa, mais uma vítima de um erro do judiciário aí, infelizmente. Mas da mesma forma que o judiciário erra, as pessoas também erram. E eu vou mostrar para você. Olha só isso aqui, o quanto foi escabroso. E não pensem que eu vou passar a mão na cabeça disso. O ministro Flávio Dino acionou a AGU, que é a Advocacia Geral da União, após o jogador de vôlei Wallace fazer um post, né, no seu Instagram, sugerindo que alguém deveria dar um tiro de 12 na cabeça do Lula. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, como legalista, como democrata e como cristão que sou. Em momento algum, a violência ou a incitação da violência vai ter resultado. Pelo contrário, isso te leva ao extremismo. E a partir do momento que você traz as suas ações para o extremismo, você perde a credibilidade e traz o descrédito a todos aqueles outros. Talvez até alinham no posicionamento com você, como por exemplo, de não gostar de Lula. Mas daí a fazer uma postagem nesse nível não dá para corroborar. Tá? Então, a Advocacia Geral da União com certeza vai fazer uma investigação. Só que aqui eu vou fazer um contrassenso aqui. Deveria ser para todos, tá? Deveria ser para todos. Da mesma forma que tem ações intimidatórias no mesmo sentido para ex-presidentes, como por exemplo o Bolsonaro, como por exemplo o Temer, todos devem ser investigados. E aqui eu defendo a investigação do Wallace porque está errado. E se você faz isso, eu te aconselho a não fazer, porque as duras penas da lei podem chegar até você e com razão. Isso aqui não é ser democrático, tá? Democracia se faz com diálogo e debate de ideias, e não com ameaças e nem com tons jocosos, tons intimidadores de ameaças de morte, tá? Por fora, quem faz esse tipo de ação. Bora lá, tem mais informação chegando para vocês agora da CNN, tá? Lula e Pacheco confirmam presença em abertura do ano judiciário após a depredação do STF. Começa amanhã, logo às 10 da manhã, a abertura do ano judiciário do STF, assim como também vai ser a posse amanhã dos membros do Legislativo.
do Senado em especial e a própria votação do Pacheco. Só que o alinhamento de Lula e Pacheco com o STF é nítido, e esse afago aqui no lançamento do primeiro dia do ano judiciário só confirma cada vez mais isso. E Pacheco, amanhã é um dia decisivo, ele está em busca da vitória e ele entrou com salto alto, já contava a vitória garantida. E como eu disse no vídeo anterior, com vitória ou com a vitória esmagadora, é bom para o Pacheco. Agora, se a vitória for com uma pequena diferença, para o Lula é uma bomba. Por quê? Porque mostra a força da oposição dentro do Congresso. Ninguém imaginava. Todo mundo dava como um devaneio ridículo a eleição de Rogério Marinho. E até nomes que todo mundo já contava certos para Pacheco e Lula, hoje deixaram esse lado e querem renovação. Então, realmente, Lula e Pacheco estão desesperados, porque não basta vencer, teria que vencer com uma diferença esmagadora. Isso aí tá nítido, tá bem parecido que não vai acontecer, tá? Matéria agora que eu trago para você da revista Veja, pessoal, tá? Olha só, Ministério da Defesa. Olha só o que o Múcio, que é o ministro da Defesa, falou. Nós vamos prontos para enfrentá-los, afirma José Múcio sobre garimpeiros em Roraima. Olha só a jogada do Lula, e inteligente, jogada inteligente do Lula. Lula definiu que ele está jogando muito os militares para escanteio. E agora que ele trocou a liderança do Exército, tirando o general Arruda, que é uma pessoa bem mais alinhada com Bolsonaro, e colocou o Paiva, o general Paiva, do lado dele, que é bem mais alinhado com Lula, ele resolveu dar um pouco de protagonismo ao Exército. E mandou que o Exército seja o responsável pelo enfrentamento dos garimpeiros que estão lá na terra Yanomami. Assim, ele dá função ao Exército, traz uma certa reputação de defesa dos Yanomamis para o Exército e começa a quebrar aquela rixa que existia entre o governo e os militares. Mas mesmo assim, ainda saiu uma pesquisa de que 40% dos militares são radicais contra Lula e qualquer ato ou ação que Lula faça, eles não baterão continência para o petista. Matéria, se eu não me engano, do jornal Metrópolis, tá? Pessoal, aqui é a matéria da videochamada de Bolsonaro no evento do PL. Esse evento teve uma dupla conotação. Eu não vou colocar o vídeo aqui para você, senão vai ficar muito extenso. Mas ele teve uma dupla conotação, tá? Uma tripla conotação, para falar a verdade, tá? A primeira, ele marcou a candidatura do Rogério Marinho para amanhã. E com chances de incomodar. Ou seja, só se houvesse um milagre. Mas milagres acontecem e pode ser que ele vença amanhã, e mostrou a boa articulação da oposição, que a oposição está se alinhando. Aquilo que eu defendo há muito tempo, que agora é hora de jogar todas as vaidades de lado, agora é todo mundo tá uníssono. Veja só, Moro e Alessandro Vieira, dois opositores. Você viu? Marcos Duval e Alessandro Vieira, dois inimigos, andando juntos na votação do Rogério Marinho. Porque o objetivo não tem que ser o interesse pessoal de cada um, tem que ser o Brasil. E isso foi bom. Então, lançou a candidatura de Rogério Marinho, foi o primeiro evento. Segundo, lançou Michele Bolsonaro como a possível candidata a presidente, porque os senadores disseram que ela brilhou durante o evento e ela teve uma postura política que poucos imaginavam que teria. Então, ela ganhou ontem o afago, vamos dizer assim, de todo o grupo de senadores lá do PL. Além disso, também, mais coisas. Mostrou que Bolsonaro passou o bastão. Agora é Michele Bolsonaro o nome da direita. Eu ainda tenho pontos a considerar, porque eu ainda falo muito de Zema, ainda falo muito de Tarcísio. Nomes, ao meu ver, mais preparados. Mas nada impede de uma junção, de um nome aí como um vice, um apoio, tudo isso. Ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte
até 2026. Mas esse evento aqui que o Jornal Metrópolis trouxe, tá? Eu vou deixar o link na descrição, marca essa situação de renovação aqui para vocês, tá? Vamos lá, essa matéria aqui é do jornal Cidade Online. Moraes, Alexandre de Moraes, do STF, agora está insatisfeito com o ministro José Múcio. Qual é a revolta de Alexandre de Moraes? O Paiva, que agora é o novo general, o novo comandante, o general Paiva, ele era o nome indicado por Alexandre de Moraes para Lula antes mesmo da posse de Lula. Alexandre de Moraes sempre quis o general Paiva, que é alinhado com Lula e alinhado com Alexandre de Moraes. Entretanto, Múcio peitou Alexandre de Moraes e falou: não, o exército tem hierarquia e não é hora de quebrar essa hierarquia. Essa hierarquia vai ser com o general Arruda. E o general Arruda fez insubordinação com Lula, o que jogou para o judiciário resolver a bronca. Ou seja, o Alexandre de Moraes teve que acabar agindo. E isso deixou o Alexandre de Moraes revoltado em relação ao ministro José Múcio do Lula. O que a gente consegue perceber? Eles estão lutando entre si. Eles estão começando a degladiar entre si, já não está havendo mais comunicação entre o próprio governo ali. E eu não dou mais 1 ou 2 meses para você começar a ver ministros do governo Lula começarem a cair e os partidos que outrora eram coalizão serão oposição. Espera e você vai ver. Tá? Espera e você vai ver isso acontecer. E como eu estou falando de provas, tá? Presta atenção. Eu falei para vocês que o Fábio Vieira, que é o comandante do Distrito Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal, foi preso. Existiram provas que foram apuradas depois com imagens do Senado de que ele estava atuando enquanto ele arriscava a sua vida. O ministro Flávio Dino olhava pela janela tudo aquilo acontecer. Palavras do próprio Flávio Dino. Só que agora a Folha de São Paulo trouxe mais uma prova cabal contra Lula e Flávio Dino, inocentando o Fábio Vieira. Segundo informações, e você pode constatar nessa matéria aqui, segundo informações, quando a polícia militar foi prender os manifestantes lá no QG do Exército, o Arruda não permitiu que isso acontecesse. Ele não deixou que a PM entrasse para prender os manifestantes. E, por causa disso, disseram que o Fábio, que é da PM, é quem estava prevaricando. Depois de tudo isso, começou-se a fazer as investigações, e aí, no final das contas, descobriu-se o seguinte: o Arruda ligou para o Lula e falou: Lula, se você prender os manifestantes hoje, no mesmo dia, vai criar um caos. O próprio exército vai se manifestar, não vai querer fazer. Se eu der essa ordem, o próprio batalhão pode se virar contra mim. Então eu não te aconselho a deixar que a PM do Distrito Federal prenda os manifestantes aqui dentro do QG. E a ordem veio de Lula. Repito a você, o exército teve aval de Lula para vetar PMs em acampamento na noite dos ataques golpistas. É matéria da Folha de São Paulo. Isso aqui prova que a PM-DF não prevaricou hora nenhuma. Isso aqui prova que Alexandre de Moraes tirou um governador eleito democraticamente pelo povo, sem direito à ampla defesa ou contraditório, violando assim os preceitos básicos da democracia. Isso prova que Dino e Lula sabiam e jogaram a responsabilidade sobre o Distrito Federal. É assim que funciona o Estado Democrático de Direito. Depois que se investiga e que se colhe as provas, você começa a encontrar os verdadeiros culpados. E isso aí ainda vai dar muito pano para manga, porque agora a imprensa não está morrendo de amores, não. Para você ver, para com aquela história de imprensa lixo. Olha só, a Folha de São Paulo está trazendo a arma contra Lula, coisa que talvez você não viu nos jornais que você está acostumado. Pois é, abra sua mente e comece a pesquisar em todos os jornais. Você consegue encontrar provas em todos os jornais hoje, tá? Então é interessante você averiguar os mundos, pegar aquilo que é interessante e trazer para você analisar. Vamos falar de eleição de Senado, tá, pessoal? Esses são os senadores indecisos. O Romário,
não quis anunciar para o público que o elegeu, bolsonarista, em quem ele vota. Falou que o voto é secreto. Pois é, todos os demais anunciaram o voto em Marinho. Estranho, Romário, não citar isso. Márcio Bittar, que foi líder do governo no Senado, também fez a mesma coisa e ainda está indeciso. Estranho. O Ângelo Coronel também ainda não se definiu. A Soraya Tronic, pessoal. A Soraya Tronic, né? Essa também é um nome que foi eleita na base Bolsonaro e depois se virou contra o Bolsonaro na CPI da Covid e nas eleições. Mas é a hora dela fazer as pazes novamente com o público dela, com o bolsonarismo, e eu digo mais. A visão dela é de direita. Ela sempre defendeu essas pautas. No meio do caminho ela se perdeu. E quem não erra? Quem é você para apontar o dedo e falar que nunca errou? Entendeu? Então a Soraya Tronic de volta, ela começa a sinalizar que está de volta votando em Rogério Marinho, tá? Vamos lá. O Chico Rodrigues também está indeciso, ainda não declarou apoio a Pacheco. A Mara Gabrilli, sempre coerente aqui do estado de São Paulo, ainda não falou que vota em Pacheco e acabou de se desalinhar do partido que ela estava há 17 anos. Ela pode ser uma verdadeira surpresa. O Irajá não o conheço e a professora Dorinha, eu acho pouco provável que ela vá votar em Rogério Marinho. Espero que ela me surpreenda. Mas está aqui nos indecisos. Essa publicação foi do MBL. Agora, gente, eu vou pedir para vocês sentir pena do Lula. O Lula, mais uma vez, aqui no Jornal Metrópolis, reclamou que está morando num hotel. Um hotel que custa aí, em 18 dias, 200 e tantos mil reais. Nem licitação foi feita. Ele, pobre homem, é um sem palácio. Brincadeira, pessoal, mas assim, é sério, esse discurso não condiz. Eu acho que um presidenciável, um líder que se preza, ele tem que agir pelos exemplos, tá? Enquanto tem muita gente passando fome, sem casa, esse tipo de piadinha, esse tipo de brincadeirinha não vem ao caso. Bola fora e é muita, sabe? Sabe? Assim como que eu posso te dizer, é muita hipocrisia, sabe? Reclamar que o estado do palácio não estava bom, agora eu quero uma reforma e eu peço ao Rui Costa que reforme. É muita hipocrisia, vocês me perdoem, eu não costumo usar esse tipo de palavra aqui, mas não dá para o povo brasileiro aceitar uma situação como essa. Vamos mandar uma bola dentro da esquerda, mais bonita do que da direita agora? Não virei esquerdista não, mas você vai me falar se foi bola fora ou bola dentro. Olha só, e eu espero que a direita comece a seguir esse exemplo que essa turminha da esquerda fez agora. Essa matéria aqui é do ranking dos políticos, tá? Um site de direita, tá? Parlamentares de 5 partidos diferentes se reuniram para ter um gabinete compartilhado no Congresso, tá? Só para você entender, juntou o Alessandro Vieira, tá? Senador, a Tabata Amaral, que é do PSB, o Pedro Campos, também do PSB, o Amon Mandel, que é do Amazonas, do Cidadania, a Camila Jara, que é do PT do Mato Grosso do Sul, e a Duda Salabert, que é do PDT de Minas Gerais, se juntaram e falaram, em vez de a gente ter 5 ou mais gabinetes, cada um com o seu, vamos juntar todo mundo e vamos economizar o dinheiro do povo. E olha só, eu bato palmas de pé para essa ação. E aqui eles perguntam, qual a sua opinião? A minha opinião é bola dentro, acertou em cheio, economizar o dinheiro público é o que a gente espera aqui. E espero que vocês mantenham essa coerência, mesmo tendo a ideologia de vocês, e mantenham-se dentro dessa coerência durante todo o mandato de vocês. É isso que eu espero. Vamos lá. A revista Sociedade Militar, pessoal, pesado isso aqui. Contrapartidas. General de 4 estrelas retira o véu e revela como o Exército fez cooptação de políticos ao longo dos últimos anos. Eu recomendo você assistir, ler essa matéria. Só para constar aqui, quando eu trago as matérias, eu faço pinceladas para você entender o que está acontecendo. Se você quiser aprofundar na matéria, digita o título no Google que você vai conseguir confirmar aquilo que eu falei ou não e aprofundar mais na matéria. Eu trago assim um entendimento para você. Dentro dessa matéria da revista Sociedade Militar, ela mostra que
os militares, eles cooptaram políticos para se manter no poder, e o interesse deles é manter as suas regalias e as suas mordomias, e eles não estão nem aí com o país. É a própria revista Sociedade Militar que eles só agem em torno de contrapartida. E não importa se essa contrapartida vem de direita ou de esquerda, eles só querem manter os cargos e as mordomias e as regalias dele. Foi o que o antropólogo Celso Castro, que é oficial general de último posto da carreira do Exército, fez em revelação aqui na revista Sociedade Militar, e faz todo sentido o que foi dito por ele. Respirar um pouquinho, né? Mas vamos lá. Tem mais coisas aqui para vocês. Vamos lá. Essa matéria aqui foi publicada pelo próprio Partido Novo, tá? Mas eu confirmei se era verdade. O governo Zema entregou o maior superávit da história de Minas Gerais. Só para você ter noção, hoje as 3 maiores economias do Brasil: São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois Minas Gerais. Zema pegou Minas Gerais endividada com atrasos de salários. Conseguiu fazer a gestão, tanto é que foi eleito no estado em primeiro turno. Nem sobrou base para o Calil arriscar, que era do PT. Em primeiro turno ele já venceu o petista. Agora ele entregou as contas da sua gestão. Fechou com 2,2 bilhões para o estado, hein? Com superávit, ou seja, sobra de dinheiro, reduziu gastos e sobrou dinheiro. E agora a promessa dele é entregar Minas Gerais como o segundo estado mais rico do Brasil. Ele quer passar o estado do Rio de Janeiro, e eu acredito que Zema consegue. E se ele fizer isso de forma bem feita, estruturada e fortalecida, meu amigo, em 2026 vai dar trabalho para o PT. Até porque a gente vê que o PT está dando cabeçada atrás de cabeçada. Ele ainda não se acertou, ainda não alinhou, e se continuar no rumo que vai continuando, vencer o PT vai ser fácil em 2026, se tudo for justo, né? Vocês sabem do que a gente tá falando. Bora lá, BBC News, gente, tá? Olha só, excessos. O que dizem juristas sobre a atuação do Alexandre de Moraes contra o golpismo? Você já percebeu que eu trouxe aqui para vocês Cruzoé, Gazeta do Povo, revistas de direita. Depois eu trouxe The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, jornais internacionais reclamando da postura de Alexandre de Moraes. Agora, a BBC News Brasil, a CNN também já fez questionamentos. Agora a BBC News Brasil trouxe e falou: não estaria Alexandre de Moraes cometendo excessos? Hoje gerou-se essa discussão entre Rogério Marinho e uma repórter da CNN que tentou lacrar em cima dele. Vamos entender uma coisa. A gente existe aqui dentro do Brasil e tem dentro da Constituição um artigo 5º que um dos seus incisos fala que não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é juízo ou tribunal de exceção? Vamos dizer que eu acho que realmente Bolsonaro foi um cara sem precedentes, muito ruim, assim como a esquerda pensa. Aí eu vou fugir das regras do direito que serviram para todos os demais presidentes e para todos os demais cidadãos. Vou criar regras novas e vou puni-lo. Isso aí se chama tribunal de exceção, vedado amplamente dentro da nossa Constituição. A nossa Constituição também diz que não haverá pena sem prévia condenação legal e nem crime sem lei anterior que o defina, ou vice-versa, acho que eu confundi. Mas é mais ou menos isso que a Constituição diz. Então, a grande questão aqui é: não se inventa pena, juiz não age de ofício, isso não acontece. Então ele trouxe 2 pontos, 2 grandes juristas aqui que comentaram um assunto. Um deles falou que as decisões do Alexandre de Moraes são teratológicas, ou seja, monstruosas, e ferem de morte os princípios do direito. O outro falou que até que dá para encarar, porque realmente ele acha que o Bolsonaro é o bicho papão. Bolsonaro é contra a democracia e Lula representa a democracia. O que defendeu isso parece que não entende o que eu falei agora sobre tribunal de exceção. Mas cada um tem o seu posicionamento. A beleza do direito é essa: cabe margem para discussão e para oposições antagônicas. Isso é democracia, e não calar
quem pensa diferente. Vamos lá, Estadão. Sabe por que eu estou trazendo esses jornais para vocês? Para mostrar para vocês que a lua de mel entre Lula e a imprensa está acabando. Porque os jornais que antes atacavam Bolsonaro entenderam o seguinte: ataca Bolsonaro, perdeu a graça. Ataca Bolsonaro, já não dá mais dinheiro agora. Agora vamos caçar as falhas do governo Lula. Agora é o Lula. E isso você vai ter que usar a seu favor se você quiser fazer uma oposição séria e decente. Vamos lá, Estadão. O ministro de Lula forneceu dados falsos sobre voos de helicóptero à Justiça Eleitoral. O mesmo ministro de Lula, que, segundo eles, usou dados do orçamento secreto, aquele que Lula condena, mas deixou, tá ali no governo dele ainda, para asfaltar a rodovia que vai até a sua fazenda. E segundo o Eduardo Moreira, que também é um jornal de esquerda, 8 fazendas. E que teceu críticas e falou: olha, agora é hora da gente ter coerência, viu? Eu não vou passar pano pro Lula. Lula tá cheio de ministro corrupto e cheio de ministro errado. Ou seja, agora vocês estão enxergando a verdade, tá bom? Bora lá que tem muita coisa ainda pra gente discutir aqui, tá? Vamos lá. Valdemar da Costa Neto falou demais. Eu falei que o PGR pediu investigação e agora a Polícia Federal pediu autorização para o STF para ouvir o Valdemar da Costa Neto, ou seja, pediu o depoimento de Valdemar da Costa Neto e depende de autorização do Alexandre de Moraes, coisa que eu vejo que pode acontecer a qualquer momento, porque ele falou que todo mundo tem uma minuta golpista em casa, tá? Vamos lá, estou trazendo mais matéria do jornal Metrópolis. Doutor Sandro, esse aqui é o seu canal de geopolítica? Não, meu canal de geopolítica é outro. Se você não conhece, eu vou deixar no link aqui da descrição, lá a gente fala de notícias políticas dos países, tá? Mas aqui é só do Brasil. Mas agora eu vou falar do Irã. Olha só o Metrópolis. Casal do Irã é condenado a 10 anos de prisão por dançar em rua do Irã. Isso tem a ver com a política brasileira, doutor Santos? Você tá doido, né? Você já tá fazendo vídeo demais, você acha que você já tá cansado, já tá perdendo a noção, né? Não tô não, calma aí que tem a ver. Primeira coisa, o alinhamento de Lula com o Irã. E eu já falei para vocês sobre os navios iranianos passando na costa brasileira. Quem não assistiu, recomendo assistir os vídeos, tá? É importante. Mas vamos lá. Por que esse casal foi preso? Porque eles dançaram na rua lá no Irã. Cada um deles é influenciador digital. O governo do Irã condenou um jovem casal a mais de 10 anos de prisão, cada um por dançar em frente a um monumento da Praça Azadi, um dos principais pontos turísticos da capital Teherã. Segundo o governo, foi uma ofensa. Dançar de frente de um ponto turístico sagrado foi uma ofensa. 10 anos de prisão para cada um. Pois é, isso aí se chama autoritarismo. E tem gente que gosta de apoiar esse tipo de governo autoritário. Mas por que isso, doutor Sandro? É tão grave assim mesmo dançar na rua lá no Irã? Não. É porque os dois são influenciadores digitais, palavras do Metrópolis, estou lendo com vocês. Os dois são influenciadores digitais e juntos possuem canais com quase 2 milhões de seguidores no Instagram. E foram acusados de apoiar manifestações recentes no país contra o atual governo. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, tá? Então não se engane, tá? Então 2 influencers, por dançarem de frente, é lógico que deve ter um tom de manifestação, essa dança deles, não pense que estavam dançando como jovens apaixonados, não, com certeza tinha um tom de manifestação, mas ao dançarem de frente a um monumento, 10 anos de prisão para cada um. E a história, eles apoiaram manifestações contra o governo. Lembra alguma coisa aqui no Brasil? Talvez lembre, né? Esse tipo de análise eu faço lá no meu canal de geopolítica. Eu aconselho a você a seguir. Bora lá que tem mais coisa chegando, mas falta pouco agora, viu? Falta pouco que a gente já tá acabando. Mas um ministro de Lula chamou o impeachment de golpe durante um evento no Planalto. Aí eu quero saber onde estará o PGR e onde estará o ministro Alexandre de Moraes, que vê ministros do Lula e o próprio Lula atacando as instituições, chamando um ex-presidente de ilegítimo,
violando as ações que as instituições tomaram ao empichar a Dilma, chamando o Alexandre de Moraes de um ministro ilegítimo, porque ele foi nomeado por um presidente ilegítimo, segundo o ministro de Lula, que pediu, é o Márcio Macedo, da Secretaria-Geral de Presidência, da Presidência. Vai ter ação? Ou será que as ações por aqueles que atentam contra a democracia têm endereço certo? Cada um no seu cada um, né? Talvez a liberdade de expressão só alcance alguns. Bora falar do senhor Arthur Lira, gente. Ranking dos Políticos publicou isso aqui. Lira quer ganhar, Lira já ganhou, mas Lira ganhando faz graça para os nossos deputados. Lira dobrou o valor do auxílio moradia de deputados. O valor do auxílio moradia era de 4,2 mil reais. Aí ele anunciou que ia fazer um afago para os deputados. Aí, como ele viu que poderia surgir um nome, ficou com medo do que está acontecendo com o Rogério Marinho, ele falou, olha, eu vou mudar para 6 mil, tá bom, de 4 para 6, quase 50%. Não, vamos fazer melhor, vou pular para 8, ou seja, de 4,2 pulou para 8,4, dobrou o valor, segundo o ranking dos políticos. Você concorda com esse tipo de ação? Não sei se você concorda com esse tipo de ação, eu duvido muito. De novo, eu trago o Estadão para você e está na hora de você começar a analisar um pouco mais que a lua de mel com o governo PT acabou. Editorial. Uma ministra teve apoios de milicianos. Um ministro deu verba para a estrada que passa em sua fazenda. Sem citar os outros, da Rouanet, entre outras coisas, né? O país quer saber onde está o presidente que criticava milicianos e orçamentos secretos? Pois é, se você não sabe, deixa eu refrescar sua memória, Lula criticava muito Bolsonaro, dizendo que ele usava o orçamento secreto, que é o maior escândalo de corrupção, mas manteve o orçamento secreto no seu governo. Lula criticava muito, dizendo que o Bolsonaro era miliciano. Pois é, mas põe uma ministra acusada de estar com a milícia dentro do seu governo. E aí, qual a coerência em tudo isso? Beleza? E por fim, o senador Reis fez hoje uma entrevista na CNN, onde ele afirmou categoricamente que tem provas que Lula e Flávio Dino sabiam do dia 8 de janeiro e deixou acontecer para se beneficiar politicamente de tudo aquilo. Não sou eu que estou dizendo, é um senador, é o Reis, tá bom? Ficou até o final do vídeo, mais de meia hora aqui comigo, né? Então eu te agradeço, peço perdão pelos meus erros, sou só um humano que estou aprendendo nesse humilde canal com você. Mas assim, o nosso intuito é separar tudo aquilo que está acontecendo de importante e trazer para você, para que você possa entender um pouco mais da boa e velha política brasileira, tá? Mas que, se Deus quiser, a gente vai conseguir mudar a mentalidade do povo para que fiscalize, cobre, saiba o que está acontecendo. A minha missão aqui é deixar a política mais acessível para você. E se estiver gostando, fala para mim o que eu preciso mudar também. Você coloca aqui no comentário que a gente vai melhorar para você sempre, tá bom? Um abraço, fique com Deus e que Deus te abençoe. Eu te vejo amanhã, sem sombra de dúvidas, às 9 horas da manhã eu estou aqui com você. Um abraço.